Boa tarde, crianças! Como vocês estão hoje? Espero que você e a sua família esteja muito bem. Hoje, dia 9 de julho de 2020, iniciaremos a nossa 9ª aula de História falando sobre os diferentes modos de morar do século 17, por volta de 1601 e 1607. Para começar, quero que vocês observem as 3 imagens que há entre as páginas 174 e 175. Depois, eu quero que vocês me digam, elas têm algo em comum? O que elas teriam de comum, de semelhantes? E o que elas têm de diferente, crianças? Vamos analisá-las um pouquinho? Quem vocês imaginam que são essas pessoas que moravam nesses locais? Será que elas viviam em regiões próximas ou distantes? E será que pertenciam à mesma classe social? Essas são perguntas variadas que temos que analisar diante da imagem que temos e assim chegar a uma conclusão. Mas, para que vocês saibam o que cada uma das imagens realmente retrata e quais são as informações que elas nos trazem, leiam com muita atenção a legenda ao lado de cada uma das 3 imagens. Pois nem tudo é possível perceber apenas através da observação visual. Vejam a data, o local dessa imagem e as informações adicionais sobre cada uma delas. Após a observação das imagens e leitura, para saber o que realmente cada uma retrata, eu quero que você reflita um pouquinho. E nos dias de hoje, as moradias também são bastante diferentes entre si ou não? Você deve elaborar em uma folha do caderno de história o desenho de uma casa e a planta de uma moradia atual no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Depois, você vai criar uma legenda similar às destas da página e dessa página e da anterior sobre as características do tipo de moradia representado. Ao final, você vai mandar uma foto para a professora poder visualizar. Então, olha só, você tem a sua casa, você sabe as características, o formato da sua casa, você vai desenhar lá. E na sequência você vai colocar a data, o ano, o nome da cidade que você mora. E então você vai adicionar informações sobre a sua moradia, né? Como ela é. Se você acha que ela é uma moradia adequada ao seu modo de vida hoje, ou se você acha que deveria mudar alguma coisa, né? Ou se alguma estrutura, no seu ponto de vista, ela não é positiva. Então, eu gostaria que você acrescentasse essas informações. Você pode, inclusive, dizer quem mora com você, quantas pessoas, se o espaço da sua casa é suficiente para a quantidade de pessoas que habitam nela, tá bom? Estou aguardando ansiosamente essas informações. Sempre após a escrita, é necessário, é obrigatório que vocês leiam tudo o que vocês escreveram para que vocês possam identificar possíveis erros de ortografia e caligrafia, ou até mesmo de concordância. Muitas vezes escrevemos as coisas, mas elas não concordam, elas não fazem sentido. E aí precisamos reformular essa escrita. Não esqueça também de colocar na folha do caderno o cabeçalho, como eu já ensinei, e um enunciado especificando que essa atividade é referente à página 175 de História. Essa informação é essencial. Na página 176, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre pessoas livres e escravizadas. Então, você, nessa aula, vai analisar como se davam as relações entre escravizados e os seus senhores no Brasil dos séculos
16 e 17. Vocês vão saber também algumas formas de comprimento. Então, façam uma leitura com muita calma e atenção, crianças, para depois realizar a atividade da página 177. E será, crianças, que todos os escravos eram tratados da mesma maneira? Será que todos eles tinham os mesmos direitos, as mesmas condições? Então, nesta aula, você estudará as relações estabelecidas entre africanos escravizados e afrodescendentes no Brasil, também nos séculos XV e XVI. Lembrem-se sobre a difícil situação dos escravizados que, além de obrigados a deixar as suas terras e a sua cultura, eles precisavam aprender outros hábitos e idioma. Lembre-se também que os portugueses e os seus descendentes desvalorizavam os africanos e os afrodescendentes por serem diferentes deles. Pensando nessa relação entre os portugueses e os africanos, será que isso acontece nos dias de hoje? Como nos comportamos quando vemos um estrangeiro? É comum rirmos de pessoas que falem outras línguas e que tenham outros hábitos? Isso está correto? Será que hoje, crianças, de maneira direta ou indireta, ainda compartilhamos desses hábitos que já eram compartilhados na época em que os portugueses escravizavam os africanos? Leia com muita calma o texto para que vocês possam entender um pouquinho mais dessa relação e refletir sobre o assunto. Depois, em seu caderno, eu quero que você responda para mim a questão proposta no final da página 179. Por que não podemos dizer que no Brasil todas as pessoas escravizadas eram iguais e ocupavam a mesma posição na sociedade brasileira? Depois da leitura desse texto, depois das enfatizações que eu fiz, eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Não esqueça que as pessoas escravizadas aqui no Brasil, elas tinham hábitos e costumes diferentes e eram obrigadas a se adaptar a um novo mundo, a uma nova cultura e ainda tentar preservar os seus hábitos. Por hoje é só, crianças. Nos vemos na próxima aula. Um bom descanso a vocês, um ótimo estudo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!